Está no ar mais um podcast do Panorama Tricolor e também um vídeo do Panorama Tricolor, né? Já que a gente publica, além das plataformas de podcast, Spotify, agora também no Google Podcast, e também a gente disponibiliza esse vídeo no YouTube, no canal do Panorama Tricolor. Você que está ouvindo, seja pelo podcast, assine, seja pelo YouTube, também assine, habilite o sininho para que a gente, toda vez que publicar um novo episódio, chega um recadinho para você pedindo, pelo amor de Deus, escute a gente, né? 4 tricolores hoje aqui, né? Vamos começar aqui, Maurício Gouveia. Beleza, Maurício? Todo mundo, um grande abraço à galera tricolor aí ligada, abraço Mauro, Alessandro, que eu tenho o prazer de estar pela primeira vez aqui junto, dividindo uma mesa, e o Raul, que já é um velho conhecido. Um abraço a todos aí, vamos falar do Fluminense. Fala, Raul. Todo sábado aqui. Isso aí, boa tarde, Mauro, Maurício e Alessandro. Prazer rever o Alessandro, conhecido aí já antigo, já faz muitos anos que a gente não se encontra. É muito bom revê-lo aí e saudações tricolores a todos. Alessandro Celano Garcia, formado em Educação Física pela Universidade Gama Filho, ele é professor de vôlei e também é técnico formado pela CBV, Confederação Brasileira de Vôlei. Já teve passagens como técnico pelo Vasco, pelo Botafogo e também por seleções cariocas. É desenvolvedor do projeto de voleibol da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Também foi coordenador da Escola de Vôlei do Bernardinho. É um grande prazer para a gente, Alessandro, estar aqui hoje, fazendo parte dessa mesa aqui do nosso podcast do Panorama Tricolor. Um grande abraço. Boa noite a todos da mesa, saudações tricolores a todos os tricolores de céu, terra e mar. É um prazer estar aqui com vocês. É uma pena esse momento que nós estamos vivendo, mas bola para frente. Vamos seguir, que o que não falta são assuntos aí para a gente conversar. Beleza, antes que a gente comece a girar a nossa roleta, vou dar alguns recados. O primeiro recado é que a gente pede para quem estiver ouvindo e possa participar do crowdfunding lá do Sebo, né, do Sebo X, que é a livraria do nosso amigo Paulo Roberto Andel. Ele lançou um crowdfunding lá no Quicante. Se você puder chegar lá, fizer uma pequena contribuição ou grande contribuição, fica à vontade, não tem problema também não. As palavras-chave, sebo e bônus. Você vai lá no Google, no Yahoo, no seu navegador, no seu site de pesquisa e coloca as palavras-chave. Sebo e bônus, aí vai cair lá no Quicante, que é o site de crowdfunding. Chega lá, entra, se inscreve, deixa a sua contribuição lá para a gente poder manter o sebo. E também o outro é o lançamento do livro, dos livros, né, de Gol de Barriga, escritos pelo nosso editor, o Paulo Roberto Andel. Está disponível, vai estar disponível essa semana na Meta Editora Vilarejo. Também, vai lá no Google, no Yahoo, no seu buscador e digita as palavras-chave editora e vilarejo, as duas palavras, você vai cair no site da Meta Editora Vilarejo e vai estar disponível para você adquirir essas duas obras-primas do Paulo Roberto sobre o gol de barriga. Ele gosta muito desse assunto e a gente também, né, como tricolor, claro, quem não gosta do assunto do gol de barriga. De 1995, a vitória do Fluminense 3-2, campeão carioca de 1995, com aquele gol antológico do Renato Gaúcho. Também na súmula, né, se você quiser, tá lá o gol do Ailton, né, quem era o árbitro mesmo era o Léo Feldman, né? Léo Feldman, ele colocou na súmula gol do Ailton, tá até hoje lá gol do Ailton. Mas é isso aí. O placar eletrônico do Maracanã, na época, também anunciou Ailton, né? Exatamente. Então, o Ailton tem uma grande contribuição, foi uma bela jogada.
O Renato empurrou para dentro do gol, mas a jogada do Ailton foi sensacional pelo lado direito, dando 2 comes no Charles e batendo forte para o gol. E também na narração, né? Muitas narrações davam como gol do Ailton, né? Mas na realidade depois se descobriu da barriga do Renato Gaúcho. Hoje a gente está aqui com essa mesa redonda, vamos conversar com o Alessandro, vamos falar de vôlei, também vamos falar de futebol do Fluminense. Alessandro, você hoje está com 48 anos, é isto? Isso aí. 48 anos, dia 19 de fevereiro, dia do aniversário da minha filha mais velha. Ela é 19 de fevereiro também, não de 1972, né? Ela é de 1990, mas também 19 de fevereiro. Então, tem aí uma bela coincidência. E ela não está em casa agora porque ela é bombeira, então, como ela está trabalhando, ela teve que alugar uma parte de hotel e foi morar fora de casa nessa época de pandemia. Mas por falar em pandemia, por falar em vôlei, Alessandro, como é que está essa época para você, né, e para todos os profissionais de educação física? Como é que é trabalhar nessa época de pandemia? É complicado, é difícil. Provavelmente o voleibol vai ser um dos últimos esportes a voltar, né? Porque a gente trabalha com ginásio, a gente trabalha com ambiente fechado, né? Então, lá fora ainda não tem nem ideia, não tem previsão. Lá nos Estados Unidos o basquete está começando a dar algum pontapé, mas por exemplo, na Europa, que é um reduto grande do voleibol, os maiores times do mundo hoje se encontram na Europa, ainda não tem a previsão, né? Hoje eu sou técnico de um time de Master. Quando a gente fala em Master, a gente pensa em um monte de velho, né? Mas não, o time é forte, é um time de ex-jogadores, ex-atletas de alto rendimento. Dentro do cenário do Master é um time muito forte. A gente participa de competições nacionais, internacionais e estaduais também, que é o time da Castelo, aqui do Rio de Janeiro. Nós deveríamos agora estar em pleno vapor, participando de vários campeonatos e nós estamos tendo que readaptar o nosso trabalho em função de toda essa condição que está sendo imposta, né? Eu acredito que todos os times vão ter que readaptar e rever suas estratégias para poder recomeçar os seus trabalhos. Eu acho que é um momento diferenciado. Vocês estão fazendo esse tipo de trabalho igual o futebol faz, um trabalho individualizado em que cada atleta, no seu ambiente, segue uma orientação? Então, Mauro, a minha visão profissional, eu não estou dizendo que ela é a mais certa e não estou dizendo que isso aqui tem que ser, tá? Mas o que eu imagino é o seguinte: não tem em casa como a gente trabalhar com muito da parte técnica e nada de parte tática, tá? Então, qual é a minha preocupação? A parte física. Isso, para mim, é o primordial, tá? Um atleta de alto rendimento ficar uma semana parado, a perda dele é uma coisa assim que não dá para a gente mensurar. Imagina ficar 3 meses parado. Um atleta de alto rendimento nunca fica 3 meses parado. Nunca. Em nenhum momento. Tá? Não passa na cabeça esses atletas estarem parados sem estar fazendo nada, né? Então, assim, dentro do meu trabalho, dentro do meu grupo, nós estamos desenvolvendo várias lives internas, tá? Eu tenho um preparador físico que acompanha eles dia a dia. Eles precisam tirar um tempo do dia deles para desenvolver o trabalho que está sendo ministrado. O material utilizado é o material mais básico possível, que todos possam ter em casa. Quem não tem em casa, é fácil adaptar e a gente ensina a adaptar com garrafa PET, enfim, com uma série de questões. Eles podem adaptar o material para que eles possam fazer, né? E atenção total à parte física, para que na hora que a gente retorne, o físico não seja uma questão de empecilho para o desenvolvimento do técnico e do tático. Tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda atenção que nós estamos dando é uma atenção nutricional.
eu conversei com a minha nutricionista e ela topou, ela abraçou o grupo, ela está passando uma série de instruções com relação à alimentação. O atleta em casa, ele fica mais ansioso. Todos nós, presos dentro de casa, nós temos uma série de preocupações com família, com filho, com cachorro, enfim, uma penca de coisas que não fazem parte do nosso dia a dia quando a gente está normal, né? Obviamente que isso cria um sistema de ansiedade na nossa mente e, obviamente, que a gente vai descontar essa ansiedade de alguma maneira, tá? E uma forma muito natural de você descontar essa ansiedade é através da sua alimentação, né? Então, você passa a comer mais e a comer coisas erradas, né? Então, a nutricionista ela vem justamente para orientá-los em como eles devem se alimentar. Ela passa várias dicas, ela passa várias possibilidades, inclusive da opção de coisas gostosas que eles possam comer sem danificar a estrutura que eles precisam manter, né? Então, a nutricionista é um apoio importantíssimo nesse período de quarentena. E, para finalizar esse apoio de trabalho da quarentena, é o trabalho de um psicólogo. Alguém muito capaz, eu tenho essa pessoa, muito capaz, que esteja também em contato com eles semanalmente, não só individualmente, mas no grupo. Toda semana ele faz uma reunião grupal com a galera, além da ação individual, justamente para administrar essa questão da ansiedade e qualquer outro problema a mais que possa surgir durante esse problema. Enfim, isso eu estou falando de um time master de voleibol, gente. Imagina quando a gente fala num time profissional, né? Num time, numa questão de futebol, ou até mesmo num time de voleibol profissional. Você vai elevar essa potência aí ao máximo. Eu tenho certeza que todos devem estar preocupados e todos devem estar fazendo o seu dever de casa, né? Maurício. Opa, diga, Raul. Não, eu ia aproveitar as explicações super claras, né, e didáticas aí do Alessandro, e fazer uma pergunta em relação à preparação física. Eu imaginava também, né, que, assim, passando para o futebol ou para qualquer outro esporte, questões técnicas e táticas ficam realmente quase que impossibilitadas. E a minha pergunta é em relação à parte física mesmo. Você acredita, Alessandro, que com esse trabalho que cada um faz na sua casa, com orientação, né, etc., quando o atleta volta, e aí seja o atleta do seu time de Masters ou o atleta de alto nível, enfim, de qualquer atividade, ele volta num nível já fisicamente 100% pronto para pegar o tático e o técnico, ou mesmo com todo esse trabalho sozinho em casa, ainda existe ou se prevê que vai existir um gap ainda físico na volta? Não, Raul, ele não vai voltar no 100%. Com certeza não vai. Tá? Eu esqueci de falar também de um profissional importantíssimo nesse período, que é o fisioterapeuta, que vai desenvolver um trabalho de prevenção e fortalecimento justamente para a gente poder suportar essa volta. Tá? Com certeza ele não vai voltar na condição ideal, mas ele também não volta tão longe dessa condição ideal. Como vai se dar essa volta, Raul? A gente vai perder nessa volta um pedaço de tempo. Quando eu falo um pedaço de tempo, no meu caso, eu vou perder uns 2 treinos, 2 dias, tá? E eu vou fazer uma penca, já sentei com a minha comissão técnica, já conversamos sobre os protocolos que nós vamos usar, e nós vamos fazer uma penca de avaliações físicas, tá? Essas avaliações físicas, elas vão nos dar resultados e nós vamos entender em que condição cada um está voltando. A partir do resultado dessas avaliações, a gente vai dividir em grupos de trabalho de acordo com a condição apresentada e com a necessidade e o objetivo que a gente precisa alcançar dentro de um tempo. Tá? Então, o trabalho começa dividido em grupos. Quando voltar, vai começar dividido em grupos durante algum tempo e mais à frente é que nós vamos juntar. Isso é até bom, né? Porque quando voltar, assim,
na verdade, essa questão aí de flexibilização, de abertura, as pessoas precisam entender o seguinte: o vírus está aí, não existe cura. Tá? Então, assim, a gente precisa ter cuidado, precisa seguir protocolos e precisa ter muita atenção, porque qualquer um está aí com possibilidade de pegar isso aí, né? Então, assim, essa divisão do treinamento em pequenos grupos ainda beneficia essa coisa da aglomeração. Eu acredito que é isso que o Flamengo está fazendo. Tá? Eles estão insistindo tanto aí no retorno, né? Empregaram muito dinheiro na elaboração do time deles, e eles estão preocupados em como é que eles vão poder ter esse retorno financeiro com o dinheiro que eles estão gastando, né? Então, eu acredito que é isso, e pelo que eu andei vendo de reportagens e de imagens, com certeza é o treinamento dividido em grupos. Então, assim, a gente perde um tempo na volta. Tem que ser feita essa avaliação, porque é muito tempo parado. Existem atletas que são muito fortes fisicamente e pegam com facilidade, outros não. Então, quando a gente fala em alto rendimento, a chance de lesão é grande, principalmente nesse reinício. Então, para você não perder um atleta por muito tempo, você precisa ter essa avaliação e atenção na estratégia que você vai usar com esses atletas. Maurício. Bem, quer dizer, a presença do Alessandro aqui, falando desse tema de voleibol, me faz me lembrar muito o time de vôlei feminino do Fluminense, que eu vi jogar várias vezes no início dos anos 80, e a grande lembrança que eu tinha era da Dulce Thompson, né? Que acho que talvez seja o grande nome do vôlei feminino do Fluminense, né? Talvez de todos os tempos. Eu não sei se eu não sou um especialista em vôlei, mas assim, pelo menos para mim, para minha memória afetiva, o nome da Dulce é o nome que fica. E eu lembro de ver os jogos do Fluminense naquela época. O Fluminense tinha um timaço realmente de vôlei feminino. Eu não sei se o Alessandro tem essa memória, enfim, sobre isso, que pudesse falar com mais propriedade. Mas, enfim, o fato é que o Fluminense, na década de 80, acabou abandonando o vôlei, né, em geral, né, no Fluminense. O vôlei feminino só retornou agora, há poucos anos atrás. O Fluminense tem reconstruído isso. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão do vôlei no Fluminense, porque, enfim, a gente sabe que o mercado do vôlei ele mudou muito, né? Enfim, a força dos patrocinadores é quem dita os grandes times do momento, e o Fluminense acabou ficando um pouco à deriva nessa história. Mas se você puder falar um pouquinho sobre isso, seria bacana. Maurício, aquele momento lá atrás do voleibol do Fluminense feminino foi um momento mágico. Eu era garoto, eu estava começando a jogar voleibol, eu joguei voleibol, e eu estava começando a jogar voleibol e eu vivi aquilo ali. Eu ia assistir aos jogos, né? Eu trago uma tristeza na minha vida como atleta e como profissional. Eu nunca joguei pelo Fluminense e eu nunca fui técnico no Fluminense. Então, é a única tristeza que eu tenho, né? Porque eu tive a chance de trabalhar no Vasco, fui muito feliz no Vasco, tive um trabalho, meu primeiro título como técnico na minha vida como profissional de voleibol foi no Vasco da Gama, tá? Então eu trago essa alegria e um agradecimento grande à família Cruz Maltina, né? Por ter eu era recém-formado e eles abriram espaço para eu desenvolver um trabalho, então só agradecimento a eles, né? E depois quando o Vasco terminou com o voleibol, eu fui convidado para ir para o Botafogo, para reestruturar. O Botafogo tinha perdido toda a cultura voleibolística, não existia mais o voleibol masculino no Botafogo, e eu fui convidado para reestruturar o voleibol do Botafogo. Também fui muito feliz, foram dias muito difíceis, porque o voleibol masculino na época no Botafogo não era uma prioridade e a gente não tinha estrutura nenhuma, né? Era o basquete, que já estava começando a ter um time com o Marcelinho, enfim, já se pensava em liga, e era o voleibol feminino. O voleibol masculino ficava com a sobra, e a sobra nem sempre era uma sobra, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu comecei a desenvolver um trabalho no Botafogo, a gente treinava ali no Morisco, debaixo da piscina. E ali no Morisco, debaixo da piscina, era o seguinte, era a piscina pingando,
era o esgoto transbordando, era o cheiro do esgoto ali da praia de Botafogo, a bola rolava, caía na praia de Botafogo, a gente tinha que sair correndo, pedir para o bombeiro ali do lado pegar o barco para ir buscar a bola, porque a gente não podia perder material. A gente começou o trabalho ali assim, dessa maneira, e o Botafogo conseguiu desenvolver um trabalho e voltou ao voleibol. Recentemente até conseguiu uma vaga aí para a Superliga Masculina. Isso tudo foi um trabalho que nós começamos lá atrás. Tá? Então, agradecer também a todo mundo que participou daquele momento e agradecer à entidade, ao Botafogo. Na verdade, nós somos apaixonados, nós somos tricolores, mas eu na minha cabeça, eu tenho um agradecimento por todos, não só pelo Botafogo, pelo Vasco, mas também pelo Flamengo, né? São adversários e que passam pelas mesmas situações que o Fluminense passa e momentos que o Fluminense passa, tanto de alegria quanto de tristeza, né? Então, voltando agora à pergunta do Maurício, o voleibol do Fluminense vem crescendo no decorrer dos anos, tá? Os profissionais que hoje se encontram lá são de uma qualidade impressionante, não só no masculino como no feminino. Sou amigo, sou conhecido lá do pessoal, do Wilmer Dias, que hoje é o técnico desse time da Superliga Feminina. Ele não só é o técnico da Superliga Feminina, ele trabalha na Seleção Brasileira, Seleção Brasileira na categoria de base. Tá? Eu não tenho certeza se é da Infanto ou da Juvenil, tá? Mas ele é o técnico. É um cara com um coração incrível. E, na minha opinião, Maurício, uma coisa que o Fluminense não pode perder. O Wilmer Dias, o profissional, o técnico do Fluminense hoje, ele é um apaixonado pelo Fluminense, ele é um torcedor do Fluminense. Hoje é muito difícil, no esporte de uma maneira geral, você ter um profissional com uma identidade. E aí eu não estou falando só do profissional do técnico, do profissional que trabalha do preparador físico, eu estou falando também do atleta. Alguém que realmente tem uma identidade de coração com o local, com o clube. E hoje no voleibol tricolor existem vários profissionais que são tricolores, que têm amor pelo clube. Isso é um diferencial. Não um diferencial para o clube explorar e querer se dar bem em cima desses profissionais. Não, mas é saber que esses caras vão vestir a camisa de uma maneira diferenciada e vão se doar pelo clube de uma maneira diferenciada. E é isso que eu vejo. O trabalho não é fácil, né? O voleibol do Fluminense hoje está longe de ter a condição financeira que grandes times do voleibol aí têm, tipo Praia Clube, Minas Tênis, Osasco, até mesmo o Sesc Rio, que hoje está se juntando com o Flamengo, né? em função aí de uma questão financeira, os dois estão se juntando, né? O Fluminense está longe de ter ainda essa condição financeira, mas o Wilmer vem fazendo um trabalho excelente no decorrer dos anos e vem mantendo o grupo na elite, entre os melhores. Ele está sempre nos playoffs e está sempre mantendo o Fluminense entre os 8 primeiros times do Brasil. Isso é muito importante. Só um detalhe, acrescentando que no campeonato desse ano, que foi cancelado, né? Infelizmente foi cancelada a temporada 2019-2020, o Fluminense classificou em 7º. Na fase classificatória ele ficou em 7º e ele ia enfrentar no playoff das quartas de final o Sesc Rio. O Sesc Rio, que o Praia Clube, se eu não me engano, que foi o primeiro colocado da fase de classificação, isso mesmo, ele pegava o Curitiba, o Fluminense ficou em 7º, pegava o segundo, que é o Sesc Rio, uma parada duríssima que o Fluminense iria ter pela frente, mas infelizmente o campeonato foi cancelado. As rodadas que iriam acontecer em março desse ano foram canceladas. Então, agora sabe-se lá como vai acontecer, né, Alessandro? Porque, diferentemente do futebol, o basquete, o vôlei, tem muito mais dificuldades, porque o capital que gira nesses esportes é muito menor, né? Em uma quantidade muito menor. O apelo também,
né, dos investidores, o apelo do público é bem menor, então eu não sei como é que vai ficar. Eu acredito que todos esses clubes, o Praia, o Curitiba, o Sesc Rio, né, times tradicionais, eu acredito que eles tenham até desmanchado suas equipes, né? Assim, olha, o Sesc Rio, ano passado, o Sesc já havia, ainda bem antes dessa pandemia, no final do ano passado, o Sesc, ainda com a Superliga em andamento, anunciou o fim do time masculino, né? Ou seja, com a Superliga em andamento. Imagina a cabeça desses profissionais e desses jogadores envolvidos que estão ali, que precisam, né? Que para eles é trabalho, né? É uma oportunidade de desenvolver o trabalho, né? E você, no meio de um trabalho, você fica sabendo que o trabalho não vai ter continuidade, né? Então, assim, o masculino, com antecedência, foi avisado que o time não continuaria, e avisaram ao feminino que o time iria continuar, mas com uma redução grande de valores, né? E aí, cara, a Superliga acabou assim dessa maneira repentina, né? E uma maneira que eles encontraram para conseguir realmente passar por cima dessa questão financeira foi justamente essa parceria, essa junção do Sesc com o Flamengo, né? O Flamengo já vinha com uma vontade de ter um time forte, de tentar agregar valores para conseguir montar uma equipe de ponta, né? E eu acho que na hora que o Flamengo consegue essa parceria com o Sesc, ele está levando lá para dentro o Bernardo e toda a sua equipe, né? Eles têm o ícone do voleibol, o maior ícone do voleibol, não só brasileiro, mas mundial, dentro da Gávea, né? Então, assim, a possibilidade do Flamengo, através dessa parceria, não só junta dois valores, né, que era o valor que o Flamengo tinha com o valor que o Sesc tinha, mas ainda aparece a possibilidade de novos parceiros, né, em função de duas marcas muito fortes, que são Flamengo e Bernardo. Junta essas duas marcas, então a possibilidade de ter mais de chances pela frente são muito grandes, né? Agora, a dificuldade, gente, é imensa, né? Se antes já era difícil a iniciativa privada colocar o dinheiro e várias maneiras, estratégias e formas para esse dinheiro entrar, e, enfim, contas e notas, e as pessoas entenderem a importância desse dinheiro e como é que se dá esse retorno, né? Imagina isso agora nesse período pós-quarentena, pós-pandemia. Isso vai ser a mentalidade do empresário brasileiro é complicada, é difícil, e pelo menos eu acho que esse início, esse retorno aí vai ser bem complicado. Eu acho que é um novo momento, vão ter que se pensar em novas estratégias, mas ao mesmo tempo eu entendo que o empresário que tiver coragem e acreditar, ele vai se sobressair. Então eu vejo dessa maneira. Tá? Vai ser uma dificuldade muito grande, inclusive para o vôlei nacional, né? Porque o vôlei brasileiro, medalha olímpica masculina, medalha olímpica feminina, está entre o melhor vôlei, pelo menos tanto a seleção masculina quanto a feminina eram, né? Eu não sei agora no estágio, estava aí entre os 3 melhores nas duas modalidades, né? Sim, Mauro, só para você ter uma ideia, a Superliga ela acaba ali em abril, né? Normalmente ela acaba em abril, então eles têm um tempinho aí de férias, e pelo menos os grandes times, agora em junho, é quando eles recomeçam os trabalhos para a próxima temporada. Tá? Os times menores deixam mais para frente. Por que eles deixam mais para frente? O vôlei feminino ele paga os atletas pela temporada, então o contrato normalmente dura esse período aí de 10, 12 meses. É difícil um time... muito difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. No Japão, o atleta ele é contratado pela empresa. Então, quando acaba o campeonato, esse atleta continua trabalhando de alguma forma para a empresa. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura, a gente não tem essa educação. Então, acabou a Superliga, acabou o contrato. Eles entram de férias e vai se trabalhar a renovação desse contrato. Eles passam aí 1, 2 meses para renovar esses contratos. Tá? É muito difícil
hoje em dia, no esporte amador, pelo menos no voleibol, essa coisa da carteira assinada. Isso é muito difícil, muito. Hoje em dia se trabalha muito com o MEI, os profissionais abrem empresas, microempresas e dão notas de serviço. Hoje em dia funciona mais ou menos assim. Tá? É muito difícil você ver uma questão de carteira assinada. A gente não tem essa política esportiva que beneficie. Eu acho isso ruim, porque isso causa uma incerteza tanto para o atleta quanto para o profissional. Né? A gente não sabe como é que vai ser o amanhã. Né? Mas funciona dessa maneira. Agora, eu venho acompanhando aí pela internet, os times estão se mexendo, né? O time do Sesc Rio está praticamente montado. Tá? A gente acompanha pela internet e a gente vê o time está praticamente Rio Flamengo. Né? Não sei como é que vai ser, se vai ser Flamengo, Sesc Rio, eu não sei ainda como é que vai ser. Mas o time está ali, pelo menos a base do time está estruturada. O time de Osasco, o time de Minas está trazendo já estrangeiros, estão contratando estrangeiras, estão anunciando aí, o time do Praia. Os grandes times estão já se estruturando, mas deveriam estar voltando por agora. Né? E essa volta aí, ela é incerta. Isso afeta, logicamente, patrocínios, afeta a parte financeira, afeta pagamentos. É óbvio que afeta. Como vai se dar isso, eu ainda não sei. A gente vai ter que esperar essa volta aí para ver como vai ser. Né? O Fluminense no voleibol feminino, pelo menos pelo que eu vejo na internet, ainda não está fazendo muitos anúncios. Eu sou muito próximo, sou muito amigo do coordenador do time da Superliga, que é o André Faller, conhecido como Cascatinha. Eu sou muito, muito amigo dele. Inclusive, durante a Superliga, eu tive a honra de fazer a locução técnica dos jogos, a apresentação do time, do Fluminense, durante os jogos da Superliga eu tive essa possibilidade e para mim foi espetacular poder estar ali próximo enfim, é o amor que nós temos pelo Fluminense e poder estar ali perto e acompanhando os trabalhos. Eu costumo dizer que nós estamos sempre aprendendo e eu estava ali do lado vendo os caras trabalhando, foi espetacular. Tá? Eu tenho contato então com um coordenador que é muito amigo, é uma pessoa, para vocês terem uma ideia, o meu primeiro título como profissional lá atrás no Vasco, eu trabalhava com esse cara. E hoje ele é o coordenador do time da Superliga do Fluminense. Né? Então, assim, ele mesmo fala, ainda está tudo no campo das ideias. Ainda não tem nada palpável. Maurício. Opa, não, mas é isso, enfim, como é que está falando, é um mercado mais difícil, enfim, o apelo comercial é menor, né? Enfim, eu acho que é interessante nesses esportes assim, como o vôlei e o basquete, que existe um apelo de televisão, né? É curioso isso, né? Não tem, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe de toda essa questão envolvendo patrocinadores, assim, você até tem esses clubes que não têm expressão no futebol, nem tem equipes de futebol e acabam obtendo parcerias que viabilizam esses grandes times nessas modalidades, mas você acaba não tendo essa mesma parceria para os clubes de futebol que têm essas categorias. Né? Mas existe um apelo televisivo, isso que eu acho assim curioso, porque isso ocorre, quer dizer, você vê vários canais de esporte na TV paga e da própria TV aberta também, alguns canais costumam passar jogos das ligas, né, das superligas. Mas, enfim, eu acho que é um arranjo que, aos pouquinhos, isso eu acho que tende a melhorar um pouquinho. Não sei, não é uma impressão. Ô, Raul. Maurício, desculpa interromper, Mauro. Sim. Só para revisar, eu sou do voleibol, eu trabalho com esporte amador e eu faço aqui, através de vocês, eu faço um pedido aos empresários que eles acreditem. Eu sei que o momento é difícil, eu imagino as perdas e as dificuldades que todos estão tendo. Eu tenho amigos meus que são empresários, não grandes empresários, mas eu estou acompanhando o desespero de muita gente
mas é na hora da dificuldade, através da coragem, e que a gente vê quem é quem. Então, eu acho que a empresa que realmente acreditar, a empresa que tiver coragem, a empresa que se arriscar, eu acho que ela vai ser muito feliz. Raul, tem uma questão, ótimo o Alessandro está aqui hoje nesse debate, que se levanta no Fluminense, que é a questão dos esportes olímpicos, né? Muita gente é favorável ao fim dos esportes olímpicos do Fluminense, porque aí sobraria mais dinheiro para o futebol, né? Você tem alguma opinião, antes, depois a gente vai ouvir o Alessandro, o Maurício também, mas você tem alguma opinião com relação aos esportes olímpicos do Fluminense? Sim, Mauro, eu não sou favorável à descontinuidade, né, de esportes olímpicos. Eu acho que faz parte da história do clube, né, enfim, e até um pouco da sua função social, a manutenção dos esportes olímpicos. A gente já teve assim muitas glórias, elas já estão um pouco mais no passado, infelizmente, mas a gente já teve muitas glórias no esporte olímpico. Nunca é demais lembrar a Taça Olímpica, né? Que a gente é o único clube do Brasil detentor e um dos únicos do mundo, que justamente premia essa atenção, esse foco que a gente tinha no esporte olímpico. O que eu acho é que assim, a gestão do futebol profissional e o que ele se tornou hoje em dia, e a gestão do esporte olímpico, elas são gestões talvez inclusive também pela possibilidade ou impossibilidade de captação de recursos, elas são gestões um pouco diferentes, né? Então, eu acho que você precisa ter gente capacitada, né, com o olhar do futebol profissional, que, enfim, embora na origem, né, tudo seja esporte, virou um business, eu acho que completamente diferente, né? E claro que tem aprendizados, né, que podem se trazer de uma boa gestão de futebol para os esportes olímpicos, mas eu acho que tem que ter olhares diferentes, né? Eu acho que tem que ter o clube, embora seja Fluminense Futebol Clube, né? E eu né, como torcedor e pela paixão que tem no futebol, eu ainda enxergo o futebol e sempre vou enxergar, né, como uma prioridade, como carro-chefe. Eu não acho que o futebol ele é o único objetivo e a única fonte de glórias esportivas, né? Que é por isso que o clube está lá também, que ele vai trazer o Fluminense, né? Então, eu acho que a gestão dos esportes olímpicos ela exige criatividade, ela exige parceria com iniciativa privada, como o Alessandro estava aí comentando de busca de empresários, e até como o Maurício estava comentando dos grandes times hoje, quando a gente olha, por exemplo, do vôlei, eles muitas vezes estão associados a outras instituições que não são clubes. Então, eu acho, enfim, embora eu não goste muito de elogiar o Flamengo, mas assim, eu vejo para o esporte amador essa junção, por exemplo, que vocês estavam comentando do Flamengo com o Sesc, eu acho que é uma das coisas criativas que fazem sentido, né? Você vai provavelmente usar e carregar, né, a história e o nome do clube ali, mas você vai ter uma fonte de apoio financeiro muito forte que vai te permitir rodar aquela atividade ali. E eu não acho, assim, por fim, sobre um dos pontos da tua pergunta, que abandonar o esporte olímpico para sobrar mais dinheiro para o futebol é uma equação que se aplica hoje no futebol profissional, né? Eu acho que os números eles se descolaram tanto que a economia que um clube como o Fluminense teria nos esportes olímpicos, eu posso estar sendo leviano aqui, eu não conheço os números do clube a fundo, mas me custa crer que isso aí fosse fazer um diferencial muito grande para a evolução do futebol. Então, eu acho que tem que se manter os dois, acho que são gestões com cabeças diferentes e talvez que exijam gestores dentro do clube diferentes, né? Você tem que ter um VP de futebol e você tem que ter um VP de esportes olímpicos.
E para fechar, fazendo um pouco com o gancho político, que é uma discussão antiga, política no Fluminense, né, do clube olímpico versus futebol, sempre que vem época de eleição tem essa discussão. Eu também não acho que a gente deva deixar o futebol como secundário em relação ao clube, ao esporte olímpico, que é o clube social, né, que o pessoal chama. Eu acho que tem que ter as duas coisas, tem que ter equilíbrio para as duas coisas. O que vai levar a torcida e formar gente apaixonada como a gente, em sua maioria esmagadora, vai ser o futebol. Mas é muito bacana também você poder torcer e vibrar e ter orgulho de conquistas no vôlei, no basquete, no polo aquático, como o Fluminense teve antigamente, enfim, e em diversos outros esportes. Então, eu acho que as coisas têm que conviver juntas. Ô Maurício, antes da gente passar a palavra para o especialista no assunto, né, quer dizer, de esportes olímpicos, né, você tem opinião formada também sobre essa questão de esportes olímpicos, dessa briga que existe dentro do Fluminense, briga entre aspas, né? Como disse o Raul, toda época de eleição começa a surgir muitas vozes de que os esportes olímpicos devem acabar no Fluminense para só sobrar o Fluminense, ou futebol, desculpa. Bem, eu não vou nem me alongar demais, acho que o Raul já deu o posicionamento dele, eu concordo integralmente, eu acho que é uma discussão que não tem sinceramente pé nem cabeça. Eu acho que a história do clube ela fala por si só em relação a esses esportes olímpicos. Então, vamos pensar o Fluminense não só no vôlei e no basquete, mas o Fluminense da natação, o Fluminense que tantas glórias deu ao Brasil. Eu não estou nem falando aos próprios torcedores do Fluminense, mas deu ao Brasil com atletas que proporcionou, enfim, para o mundo. Então, acho que é uma discussão. Eu não quero nem me alongar nisso, porque eu acho que é uma coisa tão descabida. Eu acho que você tem que ter espaço para tudo. É verdade, e de novo eu concordo com o Raul, que o futebol ele é o grande motor do clube, porque a visibilidade é diferenciada, né? O volume de dinheiro investido é diferenciado. É claro que você tem que saber como que você vai gerir, né, um negócio do tamanho do futebol num clube como o Fluminense. Então, isso é muito mais um desafio para a competência de gestão daqueles que assumem o clube do que propriamente uma desculpa para querer acabar com esportes tão tradicionais, tão importantes e que cumprem essa função social que o Raul bem falou, que o Raul bem colocou. Enfim, todos esses clubes no Rio de Janeiro, aqui nós aqui, você está em Brasília, né? Mas estamos aqui no Rio de Janeiro. Enfim, o Vasco, a sua função social ali naquela região de São Cristóvão e arredores, o Botafogo nesse bairro nobre do Rio de Janeiro, o Fluminense em Laranjeiras, o Flamengo na Gávea, enfim, criam polos em que ali eles são vetores de desenvolvimento de grandes atletas para o Brasil e para o mundo. Então, é uma discussão que, sinceramente, para mim, não faz nenhum sentido. Alessandro, você que vive dentro do esporte olímpico, né? Você já trabalhou no Vasco, você já trabalhou no Botafogo, mas você conhece profissionais do Fluminense, você conhece profissionais do Flamengo. Teve o Cruzeiro recentemente, uma parceria, como o Raul tinha falado, com a SADA. Cruzeiro chegou a ser campeão brasileiro de vôlei masculino também. Como é que é essa pressão do pessoal do futebol dentro desses clubes tradicionais em cima do pessoal do esporte olímpico? Excelente pergunta, Mauro. Deixa eu só complementar o raciocínio do Raul. Com certeza, gente, são gestões totalmente dissociadas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa ideia de que o voleibol tira o dinheiro do futebol, isso é a maior loucura que alguém pode pronunciar. São gestões diferentes, são formatos diferentes, são estratégias diferentes, formas de pagamento diferentes, caminho do dinheiro é diferente, tudo é diferente. Nada é em paralelo. Patrocinadores diferentes, valores muito diferentes. Então, assim, na verdade, o time da Superliga do Fluminense não tira nenhum centavo do time de futebol do Fluminense. E a maior prova disso, Mauro, foi bem colocado o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro, no futebol, atravessa uma crise sem precedente, né?
uma questão financeira, devendo o jogador, todo mundo reclamando. O próprio Fred, né, entrou na justiça, pediu para sair, para voltar para o Fluminense, insatisfeito com uma série de questões lá, né, e cada um com seu cada um. O Fluminense também já viveu momentos muito piores do que esse que ele está vivendo, e tantos times aí estão passando por dificuldades financeiras e já passaram, e saíram e voltaram, né? Você vê, o Cruzeiro está passando no futebol por uma crise sem precedentes e, no entanto, o seu time de voleibol é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor, já está montado praticamente para a próxima Superliga. Não é um time barato, tem jogadores ali de seleção brasileira, jogadores caros para o esporte, né? São jogadores caros que eu falo, não chegam ao pé de quanto custa um jogador de futebol, né? Mas são jogadores caros para o voleibol. O time de voleibol do Cruzeiro tem representantes da seleção brasileira no time. Então, assim, são jogadores caros dentro dessa esfera. E, no entanto, o time já está montado para a próxima Superliga. Isso, no meio de uma pandemia, sem saber quando começa a próxima Superliga, sem começar a trabalhar. O time já está anunciado aí na internet. Então, isso só mostra o quanto as coisas andam juntas, mas, ao mesmo tempo, são caminhos totalmente diferentes. O que eu entendo, gente? O Flamengo, o Raul falou do Flamengo, é difícil, para mim, então é dificílimo elogiar o Flamengo. Mas cara, a gente tem que dar o braço a torcer, que os caras arriscaram e estão fazendo aí um trabalho inteligentíssimo. E a gente precisa entender o seguinte, gente, na hora da onde vem o dinheiro e como vem o dinheiro, eu não sei. Mas se você conseguir ter um time bom, aliado a um trabalho de excelência, trazer as pessoas corretas para desenvolver o trabalho, gente, vai, assim, o retorno da torcida, que é o que acontece com o Flamengo, o retorno da torcida nos estádios, o retorno da torcida no ginásio. Vou dar outro exemplo do Flamengo, o basquetebol do Flamengo. Lota todos os ginásios. Foi recentemente campeão da Liga de Basquete. Então, assim, quanto mais nomes você consegue trazer para os times, não só de futebol, mas de voleibol, como de basquete, obviamente que você vai ter mais torcida presente no ginásio. Você vai ter mais consumidor de produtos do time, porque as pessoas vão querer ter a camisa, vão querer ter a caneca, vão querer ter o boné. Isso vai gerar uma roda econômica dentro da marca e dentro do clube. E isso, obviamente, vai gerar questões financeiras favoráveis. Agora, como esse dinheiro entra e como isso se monta, o Flamengo está mostrando aí. Está tentando fazer. Se é o melhor, se é o correto, não sei. Mas eles estão arriscando, né? Alessandro, até lembrando, fazendo um gancho que você está falando, questão do basquete, o Flamengo começou com o Oscar Schmidt lá atrás, né? Que depois chegou aos campeonatos. O Fluminense teve a Hortência também, né? O Fluminense acabou sendo campeão brasileiro com a Hortência no basquete. Sim. Depois tentou no futebol de salão com o Manuel Tobias. Eu não sei se vocês se lembram, o Manuel Tobias. O Fluminense perdeu na final, se eu não me engano, para o Minas, né? Mas o Fluminense chegou a ser vice-campeão brasileiro também do futebol, do futsal com o Manuel Tobias. É isso que você está falando. Você traz jogadores, Nossa, e o Fluminense lotava os estádios, os ginásios, desculpa, para ver a Hortência e Manuel Tobias, inclusive numa época que a torcida estava muito carente, porque o time de futebol estava na pior fase da sua história. Assim, Mauro, a torcida de todos esses times são torcidas apaixonadas e o Fluminense não é diferente. A torcida do Fluminense é linda. Talvez, na minha opinião, a torcida mais bonita de todos os estádios de futebol e de todos os ginásios. Então, assim, é lógico que vai ter o retorno. A torcida vai acompanhar. Não precisa de muito. Agora mesmo, esse time da Superliga que você falou, que classificou em 7º lugar para os playoffs, eu estava presente nos ginásios. E eu vi em vários momentos o ginásio ali da Hebraica, que é onde o Fluminense fazia seus jogos, ginásio cheio, ginásio lotado, a torcida comparecendo. Isso para um time que não estava brigando pelo título.
O time classificado em 7º lugar. Os jogos contra o Osasco, os jogos contra Sesc Rio, contra Minas, ginásio lotado. Teve que fechar a portaria da Hebraica lá embaixo para não poder entrar mais gente. Né? Então, assim, no momento em que o clube demonstra que está se esforçando, né? Com certeza a torcida responde. E aí eu não estou falando só de presença, eu não estou falando só de paixão, eu estou falando de consumo. E esse consumo é importante para qualquer time. O torcedor, ele consome, ele quer consumir, ele é apaixonado. A maior prova disso é essa jogada maravilhosa de marketing do retorno do Fred, que eu espero que todos saibam conduzir essa situação. Né? Teve essa jogada aí da bicicleta, dele vir pedalando de Minas para o Rio. Só isso já gerou para o Fluminense uma resposta positiva incrível perante a mídia, perante a questão das cestas sociais que foram proporcionadas, em questão à adesão de novos sócios. Né? Então, assim, a partir do momento em que a questão é conduzida corretamente, o retorno ele existe. Tá? Então, é tudo a maneira como se vai, as estratégias que vão ser adotadas para conduzir isso. Né? Tem que ter coragem para fazer. Tá? Bom, vamos agora mudar o Alessandro, profissional do vôlei, para o Alessandro, torcedor do Fluminense. Né, Alessandro? Você é um cara de arquibancada. Sim. Muito, muito. Fui muito a vários jogos do Fluminense. Muito. Sempre tento estar presente. E você, assim, qual o seu grande ídolo do futebol do Fluminense? Seu grande time do Fluminense? Assim, o meu grande time Fluminense foi aquele Paulo Vitor, Romerito, Tato, Washington, Assis. Aquilo ali para mim foi... Teve time que foi vice-campeão da Libertadores com o Thiago Neves, teve Dodô, teve Conca. Foi um time também apaixonante, mas aquele time lá atrás, para mim, foi o grande time. Tá? É difícil falar em ídolo, né? Passaram tantos nomes tão grandes pelo Fluminense e é difícil falar em ídolo. Mas acho que por toda a história e pelo amor dele pelo clube, eu fico com o Romerito. É bem escolhido. É daquele time, inclusive, que eu acho que o Paulo Vitor, que era um dos meus grandes ídolos também, até hoje, foi aniversariante da semana, parece, né? Sim. Isso, ele fez aniversário, tá até aqui nas nossas efemérides. O Paulo Vitor, ele nasceu em 1957, completou 63 anos no dia 7 agora. Foi no domingo passado, ele com 365 jogos e 22 títulos ele conquistou pelo Fluminense na carreira. Ele começou, se eu não me engano, ele era a reserva do Paulo Goulart, né, em 1980, não foi isso? Naquele título de 80, ele já era do Fluminense, ele tinha vindo, acho que se eu não me engano, do Remo. Ele é daqui de Brasília, eu conheço Paulo Vitor, a gente está sempre se encontrando aí em eventos tricolores, mas o Paulo Vitor começou aqui no CEUB, depois passou por Brasília, e aí, se eu não me engano, ele foi para o Remo, aí do Remo ele foi para o Fluminense, algo nesse sentido. Ele é paraense, inclusive, ele não é natural de Brasília, mas ele fez agora 63 anos essa semana, no domingo passado. Maurício. O Paulo Vitor eu vi jogar muito. Pô, é como compartilho do Alessandro aí, eu sou um pouquinho mais velho que ele, mas é o grande time da minha memória, minha história com o Fluminense, é o time do Assis, que é o meu grande ídolo do Fluminense. Não tem outro. Quer dizer, por mais que eu haja jogadores, inclusive, superiores ao Assis, tecnicamente, acho que o grande jogador que jogou no Fluminense nos tempos mais recentes talvez seja o Rivelino. Acho que a gente começa... Eu até recebi outro dia pelo WhatsApp jogadas do Rivelino pelo Fluminense, que é uma coisa inacreditável, né? Quando a gente começa a ver coisas que o Rivelino fez, que não eram só os gols, né? Mas, enfim, jogadas normais de jogo. Mas, para mim, o Assis é o grande ídolo e aquele cara que eu tive a chance de agradecer, eu já falei isso uma vez, até num panorama, eu tive a chance de agradecer pessoalmente a ele, quando encontrei o Assis num evento.
eu pedi para ele autografar minha camisa Lecoq Sportif, que eu usava e usei nos títulos todos do tricampeonato. Essa é histórica, hein? Essa é histórica por ser usada na época e por ter a assinatura dele. E ele assinou a minha camisa e eu só falei para ele assim, Assis, obrigado. Obrigado por tudo. Eu só agradeci. Falei assim, cara, obrigado. Ele me abraçou, ele muito carinhoso. O Assis sempre foi uma pessoa muito carinhosa, acho que com todos os tricolores. Basta ver aquele vídeo dele falando do Fluminense naquele DVD do Fla-Flu, que é uma coisa que qualquer um chora, né? É o grande ídolo, é o meu grande ídolo do Fluminense. E o Paulo Vitor, enfim, parte daquela geração, né? Ele nunca tomou gol do Romário quando o Romário estava no auge, né? Voando pelo Vasco, né? Era uma característica do Paulo Vitor. O Romário fez vários jogos no Maracanã, daquele Romário que entrava, que ninguém segurava, o dinamite lançando para o Romário, e o Romário tentou várias vezes, mas nunca conseguiu fazer o gol no Paulo Vitor. Aliás, o primeiro gol do Romário no Fluminense foi no Fla-Flu da barrigada. No jogo da barriga, exatamente. Ele marcou o primeiro gol, né? Diminuiu para 2-1. Foi o primeiro gol dele contra o Fluminense. Talvez um dos únicos, né? Infelizmente, aquele ali não adiantou nada, né, no final. Mas eu estava nesse jogo, né? Eu não sei se vocês estavam também naquele Fla-Flu da barrigada. Eu estava. E foi impressionante, porque o Fluminense fez um primeiro tempo sensacional, né? Deu um passeio 2-0. Né? Aí o segundo tempo o Flamengo começou, aí até aquela falta que o Branco bateu no travessão. A partir dali foi uma avalanche em cima do Fluminense, né? O Fluminense já estava com um jogador a menos e aí foi uma avalanche. O Flamengo pressionando a torcida do Flamengo, que era quase 70% do Maracanã, sei lá, entre 60% e 70%, era bem maior do que a do Fluminense. E começou ali a torcida do Flamengo em cima, depois o gol do Fabinho, um empate, o Fluminense já com Lira, que deu uma pancada no próprio Fabinho, expulso, né? Então o Fluminense já estava ali com um jogador a menos, né? O Sorley tinha sido expulso, depois foi o Lira, e aí a pressão em cima, realmente. Mas voltando, aliás, essa semana foram algumas datas, alguns jogadores que tiveram bastante identificação com o Fluminense fizeram aniversário. O Toninho Baiano, que já morreu, né, ele completaria 72 anos, ele também faria aniversário no domingo. O Toninho Baiano, ele jogou quase 6 anos no Fluminense. Ele começou em 1970, jogou até 75. Ele fez parte do primeiro primeiro time da máquina. Depois, se eu não me engano, ele foi trocado pelo Flamengo, não foi para o Flamengo, não é isso? O Fluminense trouxe o Renato, Rodrigues Neto, e foi o Toninho. E outro jogador que também tem grande identificação com a torcida do Fluminense, o Flávio Minuano, também fez aniversário no dia 9, foi na terça-feira. Ele conquistou, olha só, o Flávio, ele conquistou, apesar de ele não ter jogado muito tempo no Fluminense, ele conquistou 3 títulos, os Carioca 69, o de 71 e o brasileiro de 70. Ele marcou 92 gols em 115 jogos, uma média de 0,8 gols. O Flávio era aquele cara que, do jeito que a bola vinha, ele colocava para dentro do gol. E um outro que fez aniversário também essa semana, no dia 11, foi anteontem, na quinta-feira, o Ricardo Berna, que esse é mais recente, né? O Ricardo Berna, que conquistou 4 títulos para o Fluminense, 3 nacionais, o Copa do Brasil e os 2 brasileiros últimos, e também o Carioca de 2012. Então, são esses os aniversariantes tricolores que passaram pelo Fluminense. O Alessandro, o Toninho, você viu muito pouco, né? Você nasceu em 72, ele jogou só até 75 no Fluminense, então, como Exatamente. Você é bem mais novo, você é 10 anos vídeo. Mais novo que eu, viu? Só então... por vídeo. Oi? Só por vídeo. Só pois é, o Toninho Baiano, um baita jogador, jogava demais. Toninho Baiano era um cracaço, lateral direito espetacular. Né? Tanto é que o Toninho Baiano, muita gente, eu não sei se o Toninho, se as pessoas se lembram, o Júnior do Flamengo, ele
sempre foi lateral direito, né? Mas quando ele chegou no time profissional, ele foi deslocado para a esquerda por causa do Toninho Baiano, né? Toninho Baiano Isso eu não sabia, não. era lateral direito titular do Flamengo. O Júnior chegou, como o Júnior estava chegando, e Toninho Baiano era jogador de seleção brasileira, jogador que tinha disputado Copa do Mundo, deslocaram o Júnior para a lateral esquerda. Aí o Júnior se tornou lateral esquerdo por causa do Toninho Baiano, né? E o Toninho Baiano tinha muita identificação com o Fluminense, né? Jogou muito tempo pelo Fluminense, era um baita jogador. Alessandro, você tinha tocado um pouquinho mais atrás ainda com relação a essa pandemia. Você acha que estão forçando a barra para começar logo o futebol? Você acha que é o momento já pode fazer essa transição? Olha, gente, é complicado. Eu acho que é muito complicado quando questões políticas se tornam mais importantes que as questões técnicas pertinentes a tudo isso que a gente está vivendo. Tá? Se a gente tem alguma dúvida, é só a gente ter como referência a Europa. A pandemia chegou primeiro na Europa, antes de chegar aqui. E o futebol na Europa está sendo retomado agora, né? Então, é só a gente fazer esse cálculo de tempo para a gente ter uma ideia de quando o futebol aqui deveria retornar. Eu acho que a gente deveria esperar mais um pouquinho. Eu acho que precisava esperar mais um pouquinho. Se eu não me engano, a diferença está em torno de quase 2 meses, Isso. em termos de calendário, só que com um detalhe, né, Alessandro? Os principais países europeus, eles seguiram protocolos muito mais rígidos de isolamento social, de teste em massa, coisa que não está acontecendo no Brasil, né? Então, a tendência é que a fase entre início e final do pico no Brasil seja mais larga do que nos outros países, né? Eu acho que pior, Mauro, a chance de a gente ter uma segunda onda e essa segunda onda ser pior, ser mais avassaladora, ela é grande, a gente está correndo muito risco. Só para vocês terem uma ideia, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em Copacabana. O Raul sabe aonde eu moro. Raul, ainda moro no mesmo lugar. Acho que isso é uma cobrança, viu, Raul? Ontem, apesar dessa flexibilização aqui em casa, a minha mãe, sou eu e minha mãe, o meu pai já não está mais entre a gente, e a minha mãe tem 80 anos. Então, assim, eu estou tendo um cuidado redobrado com essa situação e a gente segue a quarentena, apesar da flexibilização. Mas, assim, existem dias que eu preciso ir à rua, questões naturais, né, de mercado, drogaria, coisas que a gente precisa fazer. E ontem eu precisei ir à rua. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei chocado. A quantidade de gente na rua parecia um dia normal, filas, pessoas sem máscara. Não vi os estabelecimentos adotando aquela situação que disseram que ia ser obrigatória do termômetro para aferir a temperatura. Enfim, eu acho que isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com educação, isso tem a ver com respeito, isso tem a ver com amor ao próximo. Eu acho um absurdo a gente estar conduzindo algo tão delicado, tão complexo, da maneira que está sendo conduzido. Maurício, a gente já até chegou a falar aqui, mas eu acho que você não participou do programa que a gente discutiu essa questão da volta precipitada do futebol. Você acha que o que está pesando muito mesmo é a questão da grana, né, da pressão que os times estão sofrendo, ou também tem aí uma boa dose de irresponsabilidade, vamos dizer assim, sei lá, sem grandes compromissos com os resultados que possa vir a acontecer? Eu acho que uma coisa é consequência da outra, né? Eu acho que, enfim, eu não sou especialista na área sanitária, acho que qualquer coisa que eu falar é simples uma percepção muito pessoal. Mas o que eu acho que falta e que me incomoda nessas discussões da volta do futebol, quanto que vai ser, é a falta de integração.
como da mesma forma que há falta de integração em nível nacional na condução da pandemia, isso é claro, e não estamos falando de questões ideológicas aqui, absolutamente, políticas, é uma questão só de constatação, de que você não tem uma integração entre as esferas federal, estadual e municipal na condução disso. E no futebol, eu vejo que falta a mesma coisa, a questão de integração. Quando eu vejo aquela reunião de Vasco e Flamengo com o presidente da República para falar de futebol, eu vejo como está fracionado toda essa integração. Ela não existe. Você não tem os clubes de futebol, né, realmente unidos num pensamento único para vamos pensar juntos e ver a melhor forma de voltar. Então, sem querer entrar no que eu acho que deva ser o melhor hora ou não, porque enfim, eu não sei se eu tenho capacidade, não teria capacidade para falar isso, mas eu acho que falta o que me salta aos olhos é a falta de integração para que você estabeleça um critério. Qual é o critério? Em que a gente vai se basear? Em que a gente vai se ancorar? Se é, como o Alessandro falou, em modelos que estão vindo de fora, se é, enfim, se o critério será alguma coisa diferenciada em função do Brasil estar em outro local, em outro continente, não sei, mas que tem que ter uma decisão integrada, que se isso não acontecer, se começar o achismo de um, o achismo de outro, realmente vai ficar uma confusão, vai ser uma coisa imposta. O Fluminense, que está com um pensamento mais pensando mais na mitigação dos riscos do ponto de vista sanitário, ele pode vir a ser prejudicado e vai acabar tendo que aderir caso uma decisão seja imposta a ele. Enfim, o que mais me assusta é essa falta de integração, Mauro. Inclusive, acrescentando um detalhe que você falou, essa falta de integração, teve clube de futebol na Europa que foi punido por ter começado a trabalhar antes dos demais, antes que a federação local autorizasse. Teve time que foi punido também por jogador que não cumpriu o protocolo. Por exemplo, numa comemoração, ao invés de seguir a orientação da federação, que era só tocar, ele abraçou, beijou, aquele tipo de coisa, também foi jogador punido. Que eu não vejo no Brasil alguém com rigor suficiente para fazer esse tipo de coisa, e isso me preocupa muito mais, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, agora falando de outra coisa, Raul, essa semana também a gente está falando de questões de aniversário, a gente falou da semana passada, na próxima, dia 16, aniversário, sabe de quem? 70 anos do Maracanã. Você que já foi tantas vezes. Eu vou falar, vocês três, né? Já foram inúmeras vezes no Maracanã. Eu acho que eu não cheguei aí 20 vezes na minha vida no Maracanã, né? Eu morava em Anápolis, depois... Em Anápolis eu nunca fui, só quando eu mudei para Brasília. Minha primeira vez no Maracanã foi em 1984 para assistir a final Fluminense e Vasco do Campeonato Brasileiro. Depois dessas vezes, eu acho que eu não cheguei a 20 vezes. Acho que nem a 15 vezes eu fui no Maracanã. E essa semana completa 70 anos de Maracanã. Você que é um frequentador assíduo, né? Muitas vezes do lado do Alessandro, foram para as arquibancadas do Maracanã. E uma curiosidade, o primeiro gol do Maracanã, o gol de inauguração, foi num jogo entre a seleção paulista e a seleção carioca, foi marcado pelo Didi. A Paulista ganhou de 3-1, mas o gol primeiro foi do Didi fazendo um. E você sabe quem fez o último gol do Maracanã? De qual Maracanã? Desse. Do último gol que o Maracanã o último gol visto no Maracanã. Sabe quem fez? Não foi o jogo Fluminense Vasco? Fernando Pacheco. Então o Fluminense é o autor do primeiro e do último gol do Maracanã. E tem o autor do primeiro gol do Engenhão também, que foi o Alex Dias. O Alex Dias, acabou virando o jogo. Exato. Só não foi do último, porque o último jogo no Engenhão foi um Botafogo e Bangu. Né? O Bangu saiu na frente, o Botafogo empatou, o último gol foi do Botafogo, não lembro quem fez. Mas Engenhão, que aliás é um estádio que, enfim, o tema é o Maracanã, mas rapidamente aqui, o Engenhão é um estádio que trouxe muita felicidade para o Fluminense, né? Eu vi um título lá, o de 2010, eu fui no Engenhão assistir.
Aí depois Aliás, fui assistir um Fluminense e Boca também. Esse jogo reprisou ontem, o Fluminense e Guarani, que é um jogo, tecnicamente, assim, não é um jogo muito interessante, mas eu revi e é impressionante assim como você né, se transporta de volta e consegue lembrar tão bem da tensão, né? Embora o Guarani fosse um adversário rebaixado e tivesse certamente ali incentivado pela mala branca, porque os caras jogaram ali com afinco total. Aquela demora ali para sair o gol, né? Saiu ali aos 15, 16 do segundo tempo. Você se transporta assim, né? Mesmo você já sabendo o que vai acontecer, dá aquele nervoso, pô, essa bola não entra. As pessoas aqui em casa, elas ficam impressionadas, por exemplo, porque eu estou assistindo o jogo. Que jogo você está assistindo? Eu estou assistindo Fluminense e Palmeiras, final de 2012. Mas você está xingando os caras, você está nervoso, com a mão molhada. É impressionante. Eu acho que é a memória emocional, né? Te leva para. Exato. E por falar em 2010, o Alessandro tá vestido de Muricy Ramalho. Essa camisa que o Alessandro eu tenho uma camisa dessa. era a camisa da comissão técnica do Fluminense naquele título de 2010, na campanha de 2010. É verdade. Isso aí. Tem um amigo paulista, grande amigo, torcedor de São Paulo, tricolor paulista, que ele, no dia que o Fluminense contratou o Muricy Ramalho, ele virou para mim e falou assim: vocês serão campeões. Mas assim, no dia que anunciou, assim, vocês serão campeões. Eu falei: por quê? Porque esse cara é muito bom. Eu só acho, e de fato, eu acho que a campanha de 2010 a gente deve ao Muricy, sim, não tenha dúvida. Foi importantíssimo. A forma como ele montou o Fluminense, tirando o Fluminense vindo de um ano, né, aquele ano que todos nós sabemos, que foi 2009, o time do Fluminense tinha problemas naquele time de 2010 e ele realmente teve um mérito espetacular. E eu acho que a trajetória dele no Fluminense foi bacana e só ficou manchada por causa daquela saída. Uma pena, sinceramente, assim, o Muricy, que eu mesmo fiquei muito revoltado com o Muricy da forma que foi, entendeu? Eu acho até que, enfim, ele acabou, de certa forma, manchando a história dele com a torcida tricolor por causa daquela saída, mas agora a gente tem que reconhecer o mérito do Muricy naquele título de 2010, que sabe, é absoluto. Alessandro, qual a sua memória com relação ao Fluminense de 2010? Eu acho que a questão do Muricy, cara, eu concordo. Quando eu não tive esse colega de São Paulo, mas quando o Fluminense contratou o Muricy, ficou aquele ar. Eu sabia que alguma coisa vinha. É difícil falar sobre título, né? Porque eu acho que eu, como profissional, eu vejo o título sempre como uma consequência. A gente trabalha por etapas até chegar no título. Então, às vezes as pessoas me veem de uma forma muito negativa, porque o Alessandro torcedor se confunde um pouco com o Alessandro profissional. E eu entendo que são degraus que a gente vai subindo durante o trabalho até chegar no título, né? Mas naquele ano, antes do final, eu já sabia que o título vinha. Não sei se todos concordam, né? Mas antes de acabar, a gente já sabia que a gente ia ser campeão. Eu não tinha dúvidas que a gente iria ganhar aquilo ali. Então, e foi um título duro, né? Porque Corinthians e Cruzeiro estavam no cangote. Inclusive, antes do gol, se eu não me engano, o Cruzeiro estava sendo o campeão brasileiro, né? Cruzeiro. Na verdade, eu não me lembro exatamente da cronologia, mas se o Cruzeiro não vencesse, se o Cruzeiro empatasse, a gente podia empatar também. E o Cruzeiro jogou com o Palmeiras. E estava ganhando naquele momento. Perdendo, né? Ele começou perdendo e virou o jogo no fim. Então, virou, mas quando o Fluminense fez o gol, ele já tinha virado, não era? O Cruzeiro estava sendo campeão naquele momento, se eu não me engano. Eu não lembro. Eu acho que a virada do Cruzeiro tinha sido mais para o final do jogo. Mas, de qualquer maneira, enfim, eu tinha muita confiança, né? A gente tinha muita confiança ali. Mas era como
você tinha 3 times podendo ser campeões até a última rodada, né? Era uma tensão grande, né? Eu acho que ninguém esperava não vencer o Guarani naquele dia, mas futebol, né? Se a gente lembrar, 4 rodadas antes, a gente teve um jogo muito parecido no Engenhão contra o Goiás. A gente já liderava o campeonato ali. A gente dependia só da gente para ser campeão e a gente acabou empatando com o Goiás e perdeu a liderança para o Corinthians, faltando 3 rodadas para o campeonato acabar. Depois, na rodada seguinte, o Corinthians empata com o Vitória, que lutava contra o rebaixamento, e a gente ganha do São Paulo lá em Barueri. Aí a gente voltou a depender só da gente, mas a história do título ali ela foi muito bem construída, de fato. O Muricy foi fundamental e vocês devem, claro, lembrar da quase saída dele, né? No dia que a gente assumiu a liderança, ganhando do Cruzeiro, no Maracanã. Seleção brasileira, né? No dia seguinte, ele teve o tal café da manhã com o Ricardo Teixeira, chegaram a dar, né, como certa a saída dele, e no fim do dia ele voltou para as Laranjeiras para treinar o clube. E, enfim, sejam quais forem os motivos que ele teve ali, aquela decisão foi fundamental. E ele tinha uma defesa ali muito forte, né? E aquela velha frase dele que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato se aplicou bastante. Então foi, enfim, como todos os títulos, a gente tem relembrado vários aqui, né, nessas resenhas de pandemia. Foi mais uma bela história nossa, mas com a participação dele e do Conca, né, que foi o grande herói daquela conquista, que infelizmente também, eu não diria que manchou a imagem do mesmo modo que o Muricy, mas aquela ida para o Flamengo dele aí recente para nem jogar foi triste, né? Ele ter ido, foi uma pena. Pô, até você está falando em grandes momentos, você até relembrou durante a semana o Fluminense e Bayern, né? Dia 10 de junho de 1975. A gente, nos nossos programas, Alessandro, a gente sempre gosta de relembrar datas históricas que acontecem na semana anterior ou na semana posterior do nosso programa, né? E no dia 10 de junho de 1975, o Fluminense recebeu o Bayern de Munique no Maracanã. Bayern de Munique, que tinha sido campeão do mundo, e o Bayern tinha 6 jogadores da seleção campeã de 1974, era o Maier, o Schwarzenbeck, Beckenbauer, o Miller, que foi o artilheiro da Copa, né? E o Capelman, também jogador. O Bayern tinha nada mais, nada menos do que 6 jogadores. E o Fluminense, Félix, Toninho, baiano, né? Silveira, Assis, Marco Antônio, Zé Mário e Kleber, Cafuringa, Paulo César, Rivelino e Mário Sérgio. O gol, Kleber driblou o Maier, mas é o Gerd Miller, olha só, marcou gol contra, ele não conseguia ficar sem marcar gol, ele fez o gol contra. Mas o grande nome desse jogo, eu não sei se vocês estavam no Maracanã, eu me lembro que eu ouvi esse jogo pelo rádio, foi o Cafuringa. O Cafuringa baixou o espírito de Garrincha no Cafuringa naquele dia e ele deu um calor nos alemães. Você estava lá, Maurício? Não, eu não estava lá. Eu tinha 10 anos de idade, não estava no Maracanã, mas eu lembro, sim, perfeitamente de ouvir o jogo inteiro em casa e exatamente isso, o Cafuringa, o nome do jogo. O Cafuringa tinha um problema seríssimo que era a finalização, né? Esse era o grande problema do Cafuringa. Para quem acompanhou a trajetória dele. Ele era um jogador espetacular, assim, ele era um jogador de torcida, né? Ele inflamava a torcida, mas ele tinha um problema de finalização, e inclusive eu estava revendo quando vocês botaram na pauta Fluminense. Estava lembrando disso, Maurício. Eu fui rever os melhores momentos e tem cada chute do Cafuringa ali que... Teve um que ele driblou, deu um drible sensacional na frente do Sepp Maier. Ele foi bater de perna esquerda também, mandou né? Na arquibancada, mas ele era assim. Isso faz parte da história do Cafuringa. E eu lembro perfeitamente do jogo e do baile que o Cafuringa deu. E, enfim, o Fluminense, que timaço, né? Paulo César Caju, Rivelino, Kleber, pelo amor de Deus, Marco Antônio. Nossa Senhora, não gosto nem de lembrar, que é bom demais. É verdade. Alessandro, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria de você uma coisa. Você falou em título. Como é que
deitar no travesseiro naquela noite que você conquistou um título? Bom, é bom demais. Eu recentemente, há 2 anos atrás, eu fui campeão brasileiro Master, né? A competição mais importante do Master acontece aqui no Brasil, acontece aqui no Rio de Janeiro, em Saquarema. Final do ano tem um brasileiro Master, vem times, é um campeonato brasileiro, mas vem até times de fora, vem times da Argentina, vem times de Cuba, vem jogadores de fora participar. E vocês não conseguem ter uma dimensão, uma ideia da grandiosidade desse evento. Vocês conseguem imaginar? Vocês conhecem o CT de voleibol que a seleção brasileira se prepara para os seus campeonatos lá em Saquarema? Vocês conseguem imaginar 8.000 pessoas naquele lugar? Porque durante a semana é isso. É um trânsito de 8.000 pessoas. Acontece o voleibol de areia, acontece o voleibol de quadra, masculino, feminino, várias categorias. O Master, ele começa no 35, e é assim, 35 até 40, 40 até 45, 45 até 50, então são várias categorias dentro do Master, né? E eu fui bicampeão brasileiro há 2 anos atrás, lá em Saquarema. É uma competição dificílima. Eu tenho um amigo meu que a gente fala que esse campeonato de Saquarema é a Libertadores do Master, porque até você conseguir ser campeão é um parto, você conseguir chegar a esse título. E eu fui bicampeão, foi 2 anos consecutivos eu consegui ser campeão lá. E, cara, quando terminou o segundo ano, aquela alegria, todo mundo comemorando na quadra, eu sentei no banco e o pessoal falou: tá passando mal, muito calor, né? Tá passando mal, quer uma água? Eu falei: não, eu não quero água, eu não estou passando mal. É a sensação do dever cumprido. Essa sensação do dever cumprido, vocês não têm noção de o quanto isso é bom. Saber que o ano inteiro valeu a pena, saber que a temporada valeu a pena, que tudo que foi feito, que todas as dificuldades, que todos os estresses, os dissabores, porque eles vão acontecer durante qualquer trabalho. Vai ter os momentos de alegria, vão ter os momentos de tristeza, vão ter os momentos que você vai ter que ser firme, vão ter os momentos que você vai errar, enfim. E chegar no final, você conseguir ganhar, é muito bom. Poder deitar no travesseiro leve, tranquilo, sabendo que deu certo, é bom demais. Beleza, vamos encerrando aqui hoje esse nosso programa. Maurício, grande abraço para você. Mais uma vez, uma honra tê-lo no nosso grupo. Não, a honra é minha, vocês são ótimos, é sempre bom estar do lado de pessoas inteligentes e tricolores, principalmente, né? Então, é uma alegria muito grande. Sempre que vocês me convidarem, será um prazer. Um abraço a Alessandro, Mauro e Raul. Obrigado. Raul. Obrigado, Mauro. Obrigado aí a Maurício e ao Alessandro. Dá parabéns aí ao Alessandro pela trajetória, porque, enfim, mesmo já sendo amigo dele, antigo, eu acabei conhecendo de várias histórias da carreira dele aqui agora, né? E parabéns aí por esses campeonatos todos. Lembra de passar na casa dele, viu? Depois que acabar a pandemia, ele cobrou de você. Ficou o registro. E lembrando só e fazendo só um comentário sobre o Fluminense Bayern, que eu não vi, eu nasci 2 anos depois, mas é um dado interessante. O Fluminense ele coleciona grandes vitórias sobre grandes equipes do futebol mundial, né? Às vezes isso aí não é tão conhecido do grande público, mas a gente já venceu o Real Madrid, já venceu o Milan ali com aquele time de 83, 84, 85, que a gente falou aqui, né, no torneio de Udine. Em 84 vencemos o Milan, no ano seguinte vencemos o Real Madrid no Teresa Herrera. Mais atrás, esse mesmo time que ganhou do Bayern, não o mesmo time que já era o ano seguinte, mas ganhamos do Paris Saint-Germain, lá no torneio de Paris. Então, enfim, são mais alguns dados aí para a nossa história. Riquíssimo. Na Bombonera. Que a gente Poucos falou. conseguiram, né? Além do Fluminense, só o Paysandu, né? Conseguiu também o título. Conseguiu vencer o Boca lá na Bombonera. Então, Alessandro, um prazer de novo aí e saudações tricolores. Alessandro, foi um grande prazer tê-lo na nossa mesa redonda que a gente grava sempre aos sábados, né?
Um grande abraço e sinta-se convidado sempre que você quiser vir participar da nossa mesa redonda. Muito legal as suas informações, a trajetória. A gente fala muito de futebol, mas é bom a gente conhecer alguém, né, conversar, saber dessa história e como é que funciona uma coisa tão importante para o Brasil, que é o esporte olímpico, né, e principalmente o vôlei, porque o crescimento do vôlei, né, o vôlei do Brasil teve um boom na época até que o Maurício estava se referindo, quando o Fluminense foi acabando, o vôlei foi crescendo, porque os clubes começaram a ser substituídos pela Pirelli, né, pela Atlântica Boa Vista, uma série de Bernard, né, no Boa Vista, na Atlântica Boa Vista, Pirelli com Vera Mossa e outras pessoas, outros grandes atletas, né? E é muito legal, Alessandro, a gente saber dessas histórias, a gente até sair um pouco desse mundo fechado, dessa bolha do futebol. O futebol, aqui no Brasil, o futebol ele move. O futebol não é esporte, o futebol está acima de tudo, né? Toda vez que eu dou uma palestra ou que eu dou algum curso de capacitação para novos profissionais, eu sempre falo, a gente não pode discutir futebol. Futebol, religião, existem certas coisas aí políticas, a gente não pode conversar, não dá. E o futebol a gente tem que ter uma atenção diferenciada. Eu sou um profissional que enxergo muito a possibilidade do desenvolvimento de projetos através do esporte. E não só do futebol, voleibol, basquete, de uma maneira geral. Eu acho que o esporte, ele é aliado a uma política esportiva, o esporte ele pode dar muito certo. Tá? E eu acho que era uma maneira de ajudar os clubes. Tá? Fica aí uma ideia para se pensar para o futuro. Eu tenho muitas ideias, mas que a gente possa realmente crescer nesse pós-pandemia. Tá? Eu quero agradecer a todos vocês. É um prazer ver o Raul. Né? Tivemos tantas histórias. Raul, hoje eu falei com o Romão. Olha só a coincidência, falei com ele hoje. Tá? Eu estou sempre em contato com o Paulo. Paulo é um amigo de longa data, é uma pessoa que eu gosto muito. E, enfim, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por essa chance de estar ao lado de vocês e uma conversa tão agradável. Quero mandar um abraço e saudações tricolores a todos os tricolores do Brasil. Valeu, Alessandro. Fechando aqui, só relembrando 2 recadinhos. Participe do crowdfunding do Sebo X. Vá lá no Google, vá lá no seu buscador, digite as palavras-chave Sebo e bônus. Essas 2 palavras, aí você vai cair lá, deixa a sua contribuição para que a gente possa manter o Sebo ativo. E também, esta semana, na Meta Editora Vilarejo, lançamento de 2 livros do Gol de Barriga. Também digite as palavras-chave Editora Vilarejo, lá no Google, lá no Yahoo, e você cai também, já reserve os seus 2 exemplares e leia, vale a pena, muito bem escrito pelo Paulo Roberto. Então, só Diga, lembrando Maurício, uma coisa sobre a campanha do Sebo, na realidade, quem colaborar vai receber de volta, entendeu? Não é uma campanha que você não só está ajudando, né? Na verdade, você está comprando antecipado itens do acervo do Sebo X. Então, quando voltar a pandemia, você vai poder trocar sua contribuição por livros, por discos, enfim, todos aqueles itens incríveis que o Sebo X tem. Bem lembrado, Maurício. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Estaremos de volta no próximo final de semana, né, que a gente grave, e aí você pode ouvir como isso vai ficar disponível. Tanto no YouTube, lembre-se, se inscreva no canal, acione o sininho, e também no podcast. Não deixe de seguir a gente no Spotify, no Google Podcast, no tocador que você estiver ouvindo. Um abraço para todo mundo e até a próxima.